Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel, bolsista do projeto Professores Digitais. E este podcast é uma produção em parceria com o projeto Divan Universitário. Olá, eu sou Gustavo, aluno de graduação da UFESA e bolsista do projeto AMG, Capacitação em Inteligência Artificial e Psicanálise no Divã Universitário como ferramenta de apoio acadêmico, coordenado pela professora Sandra Regina Rocha Mariscal Vargas e pelo professor Stefson Bezerra de Mello. Hoje eu converso com um dos coordenadores do nosso projeto, Stefson Bezerra. Professor, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Para quem ainda não conhece o professor Stefson, eu peço que ele se apresente agora. Olá, gente. Eu sou o professor Estesso, professor da UFESA, né? Do campus de Angicos, né? E eu sou professor da área de matemática, dou aula de cálculo, os cálculos da vida, né? Equações diferenciais, geometria analítica. E na pós-graduação eu dou aula de modelagem, né? Modelagem e estatística multivariada. Hoje a gente veio ter uma conversa sobre IA, tanto principalmente no âmbito universitário, quanto também vamos conversar um pouquinho sobre a bolha da IA, porque é um assunto que está muito em alta e eu sinto que a gente tem que discutir sobre isso. Então, vamos para a primeira pergunta. Quando a gente fala em IA no ensino superior, do que a gente está falando na prática? Quais são as ferramentas que o senhor mais vê sendo utilizadas na sala de aula? Eu oriento, antes de mais nada, contextualizar, eu uso IA todos os dias. Inclusive, antes de você chegar, né? Eu estava escrevendo aqui um texto utilizando IA. E como é que eu posso dizer a vocês? Eu uso a IA como ponto de partida do que eu quero escrever, do que eu quero ensinar, né? Do que eu quero fazer. Nunca é o ponto final, né? Então ela é podemos dizer, uma apoiadora, né, do que eu faço, do que eu escrevo, mas nunca, de forma alguma, eu coloco lá e resolvo Ctrl+C, Ctrl+V e coloco, porque tem muito erro. Tem muito erro quando você utiliza diretamente isso. Isso é muito perigoso. Se seja dentro do ambiente universitário, isso nem é tão perigoso, porque você não está mexendo tanto com vidas e tal. Mas depois, quando você leva essa mesma prática para a sua vida pós-universidade, né, sua vida de trabalho e profissional, isso pode ser perigoso. Né? Então é importante usar eticamente e profissionalmente, né, para você usar a IA como consultor, como aprender mais e tal, mas nunca como ponto final, né, de alguma coisa que você faça. É importante lembrar disso, que a IA também está sujeita a erros, ela é uma tecnologia que está em desenvolvimento e a gente tem que usar o nosso senso crítico para entender o que ela está falando, para poder revisar todos os conteúdos que ela vai passar e ver se realmente o que está ali está correto. Exatamente. O filtro que vai saber o que a IA está falando somos nós. Exato. Mas o que é que o senhor mais usa atualmente? São ferramentas generativas, como chats? Sim, eu trabalho assim, eu já trabalho com inteligência artificial faz mais de 10 anos, né? Minha tese foi com isso. Trabalhei para seleção de genótipos de melão, né? Eu tento trazer muito essa parte de inteligência artificial, de modelagem para agronomia, porque é fazer essa ponte. E hoje, com o boom, né, da inteligência artificial, todo mundo tá querendo fazer, mas eu já trabalho. Todo canto tem. Todo mundo quer usar, mas por quê? Porque com a IA generativa, né, por meio dela, todo mundo, ela se tornou mais acessível, aí todo mundo quer usar. De fato. Mas antes, quando você tinha que saber programação, aí não, aí ninguém queria usar, mas hoje, né? Agora, É como por tá isso. mais fácil, é só você Isso. digitar no navegador. Isso. Porque você hoje pode utilizar a linguagem natural, né, para resolver algum problema. Lógico que problemas mais complexos, realmente você vai precisar saber, né, a profundo, estatística, ciência de dados, programação. Mas problemas simples, hoje, né, você consegue resolver. É bem simples, é só perguntar mesmo. Exatamente. E em questão de produtividade, desde que a IA chegou e desde esse boom, quais mudanças mais você percebe? Uma das principais mudanças preparo de aula, para mim, tem se tornado mais tranquilo, né? Eu dou aula de matemática. Então, uma das coisas que eu faço você não é como se agora eu tivesse um professor auxiliar. Sim. Eu criei um GPT, né, com o meu monitor, que na UFESA não tem monitor para todos os professores, eu criei
um monitor por meio do ChatGPT, não porque eu gosto mais do ChatGPT, não é isso não, porque os alunos têm mais acesso a ele, É mais né? fácil do É que mais isso, colocar outra. é mais fácil do que liberar um horário no meio da semana para você ter que ir para um monitor presencialmente. Isso. Aí eu liberei para eles, aí eles utilizam. Eu treinei antes, né? Eu não deixei livre, no sentido livre. Não é a IA geral. Então eu treinei esse GPT, né? Com os conteúdos que eu queria que ele ensinasse, da forma que ele queria que ensinasse. Como eu tentei colocar a forma que eu dou aula, né? Aí eu, pronto. Use essa, não use a que vem, não. Use, você vai lá no link que eu passei para você, você vai usar essa para estudar. E em termos de produtividade, como eu sou da época do Google, do lançamento do Google, né, internet de escada ainda, isso me deu uma produtividade muito alta, porque agora eu não preciso procurar artigo por artigo, ir no Google Acadêmico, aí eu vou lá e tal. Então eu já peço aqui no Cloud, ou no Gemini, ou no ChatGPT, né? Ó, eu quero o artigo dos últimos 10 anos que fala sobre determinado assunto, tal. Ah, não gostei disso não, mas então eu não preciso mais ir link por link, online e tal. Eu já peço um resumo, né? Bem mais fácil. Bem mais fácil do que era antes. Como a gente estava falando, realmente é uma assistência para você, porque você teria que pesquisar tudo isso manualmente, é um trabalho muito mais demorado. E aí a gente conversa com a IA, pede para ela fazer essa coletânea de links, e aí a gente vai olhando as coisas e tendo essa criticidade para saber o que é que a gente vai usar e o que é que a gente não vai utilizar. E tem que ter muito cuidado também com alucinações, né? Que às vezes ela cria. Hoje está menos, mas mesmo assim ela cria. Por isso que sempre quando eu peço, me mande o link, né? Me mande o DOI, no caso, que é para artigo, que é o endereço do. Não é nem endereço, é a identidade do artigo, Sim. né? Como fosse a carteira de identidade dele, o DOI. Então eu peço com DOI e tal, clico, pronto, é o artigo, pronto. Aí Sim. Eu acho bacana também plataformas de IA como o Notebook LM, que a gente seleciona quais fontes a gente quer e ele só trabalha com aquelas fontes. eu uso ele como auxiliar de orientação. Então eu passo o link para os meus estudantes de TCC, né, de os orientados. Ó, tem esses 10 artigos aqui, né? E querendo ou não, os alunos não têm inglês, Sim. né? Então é uma forma de eu passar, porque hoje uma ferramenta de IA, ela é muito boa em inglês. Até porque ela foi treinada em Em inglês, né? inglês, ela pensa em inglês. Justamente, pensa em inglês, né? Então eu passo os artigos que eu quero, eu não deixo ele à vontade dentro da IA. Eu direciono, ó, use o LLM, né? Para você pegar geralmente eu passo inicialmente 5, no máximo 10 artigos para ele iniciar o TCC, ele vai me mostrando, vai compartilhando o que ele obtém lá e a gente começa a escrever. Não deixo ele direto lá porque ocorre o que eu estava falando antes, né? Pode criar referências, pode estar errado De e fato. tudo. A IA realmente tem essas alucinações às vezes. Isso. Muita questão de matemática, por exemplo, de eu perguntar para ela, ela dar uma resposta claramente errada e eu ter que corrigir depois. E como a gente está falando dessa questão de entender quando a IA está errada e ter esse senso crítico, quais habilidades a gente como aluno pode desenvolver ou ao que mais a gente deveria se atentar para ter esse senso crítico da IA, saber lidar com os dados que ela dá para gente? Um dos maiores problemas, e isso já tinha na minha época, né, do Google, que era a época dos estudantes Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas é que a gente tem a sensação, e hoje mais ainda, mas na época, como estudante já tínhamos essa sensação, é que como o acesso à informação se tornou mais fácil, quer dizer, se tornou mais facilitado, a gente tinha como é que eu posso dizer? Tinha aprendido aquele conhecimento porque o acesso era fácil. Sim. E não é. Não é porque a informação está mais fácil que você detém aquela informação. A informação está lá não significa que você sabe dela. Exatamente. Então, esse é o maior perigo de você. Onde não, a IA tem tudo. Se a IA tem tudo, então não precisa de você. De fato. Não é? Se tudo está na certa informação, digita aqui, eu tenho, então para que eu vou precisar de uma pessoa? Eu digo sempre, a IA vai substituir os seres humanos que esqueceram o que é ser humano. Exato. Eu tenho um colega de classe que ele vive dizendo que IA vai substituir psicólogo, que IA vai substituir professor. E eu acho isso ridículo. É importante a gente lembrar disso. A IA tá aqui para ser uma ferramenta. Ela ajuda a gente com todos os trabalhos que a gente quer. E como a gente está discutindo aqui no podcast, a gente tem que usar de forma crítica. Agora, dizer que IA vai substituir um psicólogo ou um professor, que é um trabalho muito mais humano e muito mais pessoal do que
uma assistência em um trabalho universitário, por exemplo, já é uma questão muito diferente, já é uma questão de ética que levanta inúmeros vieses aqui pra gente analisar. O principal problema é a empatia. Daqui não tem empatia. É. Como é que vai simular empatia? Tipo assim, você tá doente, tá no hospital, e você vai ser tratado por um robô ou por um ser humano, Exato. né? Então é mais esse sentido de empatia. Recentemente eu estava num evento em Recife, né? E lá falou justamente isso. Quem você prefere assistir aula com um ser humano ou Um IA. um IA que vai estar dando aula? Você não tem essa. Não é uma questão que vai ser alterada. É a preferência do ser humano que prefere ser atendido por outros seres humanos. Sim, uma questão muito mais humana em si. E qual a mentira que o senhor mais costuma ouvir sobre IA? A gente já tá falando sobre esses temas, e eu acho que tem muita desinformação que rola por aí, como justamente essa desinformação de que a IA vai tomar o emprego de todas as pessoas e vai tomar todos os trabalhos, e não é bem assim que funciona. Não é. No início do ano, eu estava dando umas palestras sobre o uso de IA, eu estava no IA educacional, né? E umas perguntas que me faziam muito era, a IA vai substituir o professor? Eu disse, bem, eu creio que nos próximos 100 anos acho muito difícil. Só se tiver uma revolução das máquinas, estilo Matrix, não, então vai ser IA para dar aula para IA, Sim. né? Mas ser humano ele quer o toque, quer a presença, quer o diálogo com outros seres humanos. Sim. Um ser humano, ele quer um IA para quê? Para pular as partes chatas, as partes repetitivas. Ele não vai querer um IA para dar conselho, se bem que tem gente que usa, né? Tem gente que usa. Tem gente que usa, né? Mas ela não é bem fora da curva, né? Sim. Mas você não quer um IA. Música de IA é muito chato. A maioria. Sim. Ouvir música de IA é chato. É muito estranho. Deixa eu ver aqui. Você quer o IA, o máximo que você quer IA, por exemplo, para limpar sua casa. Você quer IA para preparar sua comida. Não é? O tempo que você perde cozinhando, você daria para um robô, né? Ou tirar o lixo. Tem coisa mais chata você estar ali assistindo o seu anime, a sua série. Aí, não, leva o lixo para fora, meu Deus do céu. Limpa a casa. Então, essas partes, sim, eu acredito que realmente vai substituir o ser humano. Em trabalhos braçais. Em trabalhos braçais e repetitivos, né? Sim. Repetitivos. Eu, como sou do âmbito da computação, também posso falar disso. Eu acho que a IA no nosso lugar não vai substituir programadores que realmente sabem formar sistemas, que sabem revisar as coisas, que encontram erros e que tem um trabalho árduo de engenharia de software. Eu acho que a IA... Mesmo com vibe coding. Mesmo com vibe coding. Eu acho que ela vai substituir o trabalho braçal de fazer código, linhas de código. Isso. Que ainda assim é um trabalho que vai ter que ser revisado por seres humanos e estruturado por seres humanos para que ela faça. Naquela oficina lá, eu tinha feito... Eu fiz um vibe code. Ó, eu faço o programa Alô Mundo, ele faz. Para criar um sistema complexo, né? Não tem como. Tem que ter alguém, né, realmente que entenda de programação e tal. Mas para criar um programa simples, realmente... Não, porque as pessoas se deslumbram com inteligência artificial. Por quê? Porque como ela não sabe daquilo, e a IA sabe, né? Sim. Então, ela diz, então é impressionante. Elas se impressionam fácil. A pessoa, quando não conhece a IA a fundo, né? Ou não tem costume de usar, ela se impressiona fácil. Mas depois que você começa a mexer, né? Começa a pesquisar em vários, você vê que não é bem assim e que ela não é detentora do conhecimento. Ela comete erros. E muitas vezes erros grosseiros que você só corrige com o quê? Com conhecimento. Então, por exemplo, perguntou antes, como é que eu vou usar IA? Você vai usar com IA com a mesma coisa que a gente faz há milhares de anos, estudando. Sim. Né? Não tem como. Você só vai conseguir corrigir um IA e ser um bom usuário de IA generativa se você tiver conhecimento, para poder corrigir e dizer se acerta. E acho que não só o conhecimento, como também a curiosidade e a dúvida, E a principalmente. Porque você tem que duvidar do que tá ali. Você tem que saber, tá, ela me deu isso daqui, mas de onde foi que ela tirou, quais são as fontes dessas informações e etc. Eu sempre leio coisas de IA, né? E muitos alunos usam, né? Mas é difícil um aluno não usar. Na verdade, eu acho que 9 em 10 usam IA generativa, né? Mas você acredita que os alunos não querem que os professores usem IA para preparar de aulas? Caramba! Tá relatado. Então, eu acho que
essa é a maior mentira, é dizer assim, o que professor não vai usar porque... A maior mentira é dizer que seu aluno pode usufruir desse benefício da IA. E os professores têm que fazer o trabalho todo à base da cabeça e do Isso, braço. exato. E eu tento mudar isso porque o que é que eu faço, né? Eu coloco, como eu dou aula em matemática, eu resolvo as questões. Vamos resolver aqui na IA. Pego, boto no computador, ó, tá aqui a resolução da IA e tá aqui a minha resolução. Vamos comparar as duas. Acontece às vezes ela errar. Hoje ela tá errando menos. Há um ano atrás ela errava bem mais, mas hoje ela tá errando menos. Mas me disseram que eu uso 3 IAs pagas, eu pago. Sim. Né? Eu pago. E a IA paga tende a errar menos do que a IA free, né? Sim. Entendeu? Ela tem esse viés também. O ChatGPT pago, ele erra menos do que o ChatGPT normal. Assim como o Gemini e assim como o Claude também, Sim. né? Até por causa das IAs pagas que o senhor falou antes sobre o chat que o senhor usa como monitor. Exatamente. Eu achei isso muito interessante. Para quem não tá entendendo, o Stephenson criou um chat no GPT, ele treinou esse chat específico com os assuntos da matéria de matemática dele, ensinou como ele deveria responder os alunos e explicar as questões de matemática e os assuntos, e os alunos têm acesso a esse chat sempre que quiserem estudar ou tirar alguma dúvida. A gente na universidade tem os monitores das matérias. Por exemplo, em computação é difícil, porque às vezes são só 2 monitores por semestre. Mas com isso, com essa IA, com a ideia que o Stephenson teve, a gente pode ter um monitor para cada matéria. Porque ele vai ser treinado com a metodologia do professor, com os assuntos que o professor quer, e os alunos vão poder ir no chat e tirar dúvida na hora que quiserem. Isso é um avanço da IA sendo usada de forma correta, como uma ferramenta para ajudar a gente, como a gente tem falado aqui tanto. Você não usa de forma aleatória, porque você vai para a IA geral, né? E você usa aleatório e ela dá uma resposta que às vezes que não tem nada a ver com o que você está estudando. Exato. Se a gente cria direcionado para a disciplina, realmente você já vai direto no foco, né? Do que o professor quer que você realmente aprenda sobre determinado assunto. Pronto. É importante também a gente falar sobre os cuidados com o uso da IA para não passar dados pessoais. Ou eu gostaria que o senhor falasse mais sobre os cuidados que o senhor acha mais importantes no uso. E isso aí é realmente muito importante, porque, bom, às vezes você, dentro da universidade, mas é mais comum nas ciências sociais, né? Ciências humanas, aquele tipo de trabalho que você faz entrevista, Sim. né? E às vezes você pega a entrevista e diz aqui, não, seus dados pessoais não serão transmitidos, não serão passados, vai ser, então, aí você diz isso para a pessoa que foi entrevistada, aí pega seus dados tudinho e bota numa IA generativa dessas. Então você já está quebrando, porque ela vai usar aqueles dados, né? E vai aprender sobre aquela pessoa. Imagina você botar o CPF da pessoa, o endereço da pessoa, uma doença que a pessoa tem. Então, nunca, de forma alguma, você coloque dados pessoais, né, de uma pessoa em uma generativa, de forma alguma. É importante lembrar que tudo que a gente coloca na IA aqui vai ser usado por ela para atender todas as outras pessoas. Exatamente. É um grande banco de dados. A IA. Imagine você faz um exame, né, lá e deu determinada doença, e você bota, pronto, aí já sabe. Aí qualquer pessoa, né? Exato, já foi treinado com aqueles, ó, fulano de tal aqui, ó, tem, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado mesmo. E as pessoas, assim, como é uma coisa nova, é muito recente. O problema é que evoluiu muito rápido. O que é que vai fazer com essas informações, né, de quem tem hoje 20, 30, 40 anos? O que é que vai ser feito daqui a 20, 30 anos? Sim. Com essas informações, naquela época você estava assim, como é que você está agora, não sei o quê. Né? Tipo quando alguém passa o CBF na farmácia. Só que eu acho que colocar no IA generativa é muito pior. Com certeza bem pior. Ali é só o sistema da farmácia. Exatamente. Ainda sobre o uso de IA, é importante também lembrar da venda de dados, que também tem isso. E já é uma questão bem maior do que o Brasil em si. Por exemplo, no assunto da bolha da IA, que eu vou já conversar, tem uma empresa, eu me esqueci o nome da empresa, mas tem uma empresa que está sendo suspeita de estar vendendo dados na faixa de Gaza para os dois lados da guerra, vendendo informações. Entendi. É um assunto bem mais... O tipo, você já assistiu o filme Senhor da Guerra, que ele vende armas para os dois lados? Sim, já assisti, né? com Nicolas Cage. Isso, exatamente. Ele vende armas, quem dá mais dinheiro, né? Muito bom.
Você falou bastante sobre como se usa IA sendo professor. Eu acho que eu também posso falar da minha experiência como aluno e também de outros alunos que eu converso sobre como usar IA de forma correta. Particularmente, eu chego perguntando assuntos específicos. Peço explicações de assuntos específicos para que ela me dê. Eu não só uso a IA como base, eu pesquiso vídeos no YouTube, eu leio livros sobre aquele assunto para poder ter certeza do que ela está falando. E particularmente em computação, é muito importante que você use a IA para tirar suas dúvidas, porque ela vai puxar muito mais informação e computação é algo que está sempre se atualizando, mas ao mesmo tempo é importante que eu cheque cada linha de código do que a IA vai me dar. E acho que, como você falou que os alunos não querem que os professores usem IA na sala, a gente também pode falar sobre como a faculdade poderia usar IA para facilitar na sua gestão. Eu acho que a faculdade criando em si uma IA seria bacana para poder gerenciar os dados dos alunos. Sim, sim. E isso facilitaria muito trabalho. A gente está na UFES e trabalha com cigarro, né? É E você sabe o quanto cigarro pode ser complicado. complicado. Hoje o pessoal usa a palavra desafiador, Desafiado. para não dizer complicada. Às vezes se torna bem desafiador usar o cigarro, né? E também é muito burocrático também. Sim. Então, eu acho que uma IA própria criada, e a gente tem condições de criar uma IA para a universidade, né? Que, por exemplo, você procurasse, eu quero me matricular, mas você iria lá mesmo, ó, não, você tem que ir aqui, aqui, né? Ou então, eu quero saber onde é a sala tal, aqui, aqui, aqui. Então, seria uma forma de você facilitar, né, o uso de uma coisa tão desafiadora quanto é usar o cigarro. E, inclusive, administrativamente também. Eu quero uma lista dos estudantes para cotas, de ensino público. Então, se você soubesse quanto é complexo usar o uso do cigarro para obter informações que você precisa no dia a dia, inclusive aqui na pós-graduação também, na graduação, você ficaria surpreso. E ficaria surpreso o quanto gente tem por trás, mas que não facilita, não se torna fácil. É claro que no caso do cigarro, né, ele é terceirizado, né? Ele vem lá do FRN, então a gente não tem tanto controle. Sim. Mas creio que a UFESA hoje tem condições de criar um sistema, né? Tem professores, tem estudantes, né? De criar sua própria IA para justamente organizar todo Ajudar nessa gestão. nessa gestão. Seria bem bacana. A gente já falou também sobre não copiar e colar, mas a gente sabe que tem trabalhos muito mais complexos de serem feitos, como é um TCC de faculdade. No âmbito de usar IA no TCC, como o senhor diria que seria a forma correta e ética de usar? Se você tem que ter muito cuidado hoje, já tinha antes, mas hoje com IA tem que ter muito mais cuidado com plágio, né? Então tem muito cuidado. E principalmente hoje o plágio invisível. E o que é o plágio invisível? É você, por exemplo, pegar um parágrafo, né? E mudar algumas palavras e dizer que aquilo é seu. Mas a ideia toda é do outro outro autor. Mas como você alterou alguns sinônimos, algumas palavras, um IA não vai reconhecer. Então o detector de IA não funciona, é balela aquilo. É basicamente o copia, mas não fazer igual. Isso, copia, mas não faz igual. Exatamente, isso é o que a gente chama de plágio invisível, né? Então você copiou, toda a ideia está lá, do autor. Mas como você alterou algumas palavras, alguns sinônimos, aí um detector de plágio não pega aquilo, vai dizer, não está igual o do outro autor, não, então aquilo é seu. Então é muito fácil burlar um detector de IA. É muito fácil, porque ele não pega a ideia. Ele Só analisa a palavra. Isso. Quem pega a ideia é o ser humano. Entendo. Não é então ele não é capaz. É como a gente estava falando, né? Uma máquina que não tem sentimento. Isso. Inclusive, uma das primeiras coisas que a gente aprende em computação é que o computador é uma máquina burra. Por Exato. mais surpreendente que seja. Exatamente. A gente programa o computador para fazer determinadas funções. E exatamente aquilo dali. Exato. Ele não vai fugir do que você definiu para ele, não. Exato. E a IA, embora seja uma máquina mais inteligente, mais complexa, que tem uma ampla rede de busca e pensa por si só, tem um processo de pensamento ali, ela não deixa de funcionar da mesma forma que um computador. Ela vai fazer o que a gente está pedindo para ela fazer especificamente. Vai fazer uma função. Exatamente. Para
falando ainda, né? Por exemplo, se você escreve um parágrafo e você não consegue explicar o que está naquele parágrafo, então você está no campo do plágio. Sim. Sim. Não? Com Se certeza. você estudou, né? Se você refletiu sobre aquilo que está escrito, se você tem conhecimento, aí você já está no campo da inovação. Você está usando IA. Então, é mais nesse sentido para você conseguir discernir se o que você está fazendo certo ou errado. Sim. Né? E importante também não tentar esconder que você usou. Exato. E transparência é muito importante. Muito importante. Muito importante. Como é que o senhor tinha falado pra mim que nos projetos que o senhor faz, diz lá, né, que tem que o senhor... Isso. O CNPq tem que marcar. Você submete um projeto, né? Hoje eu acho que a CAPES também vai e outros fomentadores. Ele pergunta: você usou IA em alguma parte desse projeto, deste trabalho? Aí tem que marcar. Por enquanto não é obrigatório, mas eu acho que eles vão perguntar futuramente sobre cada parte que você usou. Sim. Né? E se perguntaram que eu usei aqui, me ajudou em todos esses sentidos. Mas inicialmente estão perguntando só se em algum momento você usou. Sim. Mas a tendência é usar em tudo. É importante entender isso, que eu acho que tem gente que ainda tem esse receio de usar IA para fazer seus trabalhos ou para ajudar em coisas. Eu mesmo tinha esse receio antes, mas é importante entender que você deve usar. Ela é uma ferramenta útil. A maioria das pessoas no mundo, a maioria das empresas hoje usa. Se você não usar, você fica para trás. Exato. Aí, como eu falei da maioria das empresas, aí eu acho que é interessante a gente tocar no assunto da bolha da IA. Porque tem muita gente investindo em IA no mundo inteiro. Tem criado uma bolha econômica, que é isso que a gente diz quando fala que criou uma bolha de algo. É quando várias e várias pessoas botaram muito dinheiro na mesma coisa, que no caso atualmente é a IA. Para quem não sabe, a Nvidia, por exemplo, é uma das maiores empresas do mundo hoje por causa do investimento IA que ela faz. Porque ela faz chips para as empresas que desenvolvem IA, ganha muito dinheiro com isso, e muita da especulação do que a empresa vale hoje é por causa da IA. Isso não só vale para a Nvidia, mas vale para muitas outras empresas que hoje estão no ranking de empresas mais caras mundialmente falando. E uma bolha uma hora estoura. E essa é a preocupação atualmente. Anos atrás, teve a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que várias pessoas investiram nesse âmbito imobiliário, depois caiu e todo mundo perdeu dinheiro. E atualmente essa é a preocupação que nós temos com a bolha da IA. Ela já está gigantesca e quando ela estourar vai ser complicado. Em termos da bolha, eu não sou um investidor, né? Mas a tendência é o pessoal chegar, aquelas IA gerais, né, IA singulares, é isso que o pessoal está tentando chegar. Acho que é essa. Né? Então, dizem que esse é o intuito principal. A Meta, né, dono do Facebook, Instagram, está investindo bilhões, pegando as melhores mentes para trabalhar com isso. Se eles não conseguirem, né, em poucos anos, porque quem trabalha com IA que é a coisa rápido, que é coisa assim, em questão, em um ano, basta ver, ChatGPT lançou em novembro de 2022. Em 3 anos já... Em 3 anos o uso estourou. Ninguém se falava pagar para usar inteligência artificial. Hoje muita gente paga. Evoluiu muito rápido. Então, em termos de bolha, né, eu acho que quem não tiver muito à frente, né, tipo a Netflix, eu acho que stream tá virando uma bolha. Sim. Né? E só que tá demorando, né? Tanto é que praticamente o monopólio é da Netflix, né? Sim, eu acho que nem tanto hoje, porque tem várias empresas também, como o Disney Plus, que tem feito... A Disney é gigantesca, né? É. É a Disney, eu acho que é meio difícil competir. Mas o problema é que quando alguém pensa em stream, pensa em quem? E Netflix. Exato. É. E tudo tem que ser baseado no que ela faz, no que ela... Então todas tentam se aproximar dela. É quase como a Apple, que ela começou mudando o estilo de design dos iPhones, dos smartphones dela, e aí todo mundo começou a mudar. Então, mesmo jeito, coisa de todo mundo tá tentando alcançar quem? ChatGPT. A OpenAI. OpenAI. Então, isso é perigoso, né? Sim. Então, por exemplo, e por isso que hoje você vê o Gemini, o da Google, né? Ele está se especializando mais na geração de imagem. Sim. Né? Ele fez aquele coisa de nano banana e tal. Já o Cloud, ele gosta mais de programação,
de análise de dados. O trabalho gosta de trabalhar mais nesse ambiente. E o ChatGPT gosta mais de trabalhar com texto. Tanto é que geralmente os textos dele são melhores de ler, né? Ele tenta humanizar do que São outros. mais bem escritos. E justamente. E tem correndo por fora ali o DeepSeek. O DeepSeek é totalmente gratuito, né? Sim. Eu nem sei se paga. Eu já tive raiva com ele, por isso que eu parei de usar. Mas eu vejo que os estudantes gostam muito de usar, porque você pode usar várias vezes, né? Não tem limite. E os outros têm limitação. O ChatGPT, particularmente, tem que ficar trocando de conta. Isso, exatamente, por causa da limitação. Com o pago você consegue usar mais tempo. Mas, voltando ao assunto da bolha, eu não acho, né, pessoalmente falando, não acho que a bolha vai afetar empresas como a Google. Sim. Eu A acho que a Google é Google é a grande que tem demais. mais ela que suportaria mais um baque, né? Que eu acho que ela tem mais resiliência, né? É uma Em empresa termos- maior. Isso, em relação a qualquer outra, né? É a que tem mais resiliência. Então, caso houvesse uma bolha, eu creio que a, a Google estaria na frente, De fato. De fato. entendeu? Não é que é diferente da bolha imobiliária de 2008, porque ali eram vários pequenos investidores, empresas bem menores e tal. A Google não teria esse problema, nem o Microsoft, se bem que a Microsoft é dona da OpenAI, quer dizer, ela é sócia da OpenAI. Sócia, é. Então, assim, então eu não creio que seja um boom assim que vá quebrar o mercado financeiro como foi em 2008, não. Sim, sim. Embora não vá mudar muita coisa na nossa vida Não aqui. vai, pois é, não vai mudar, não vai mudar. Eu acho que era um assunto interessante a se conversar. Então, no geral, era isso, galera. Eu espero que vocês usem a com consciência depois desse podcast que a gente conversou tanto. Espero que realmente usem. É uma ferramenta útil, ajuda em inúmeras coisas. A gente sabe disso. Mas lembrando sempre, com ética. Plágio é crime. A gente tem que saber usar as coisas direito. Tem que ser sincero quanto ao uso que você fez, principalmente. E é isso. Stephenson, gostaria de deixar alguma mensagem final? Quero agradecer a oportunidade, né, de fazer parte desse projeto, você com a professora Sandra, né, e é sempre bom, né, falar de um assunto que eu trabalho, né, que eu convivo, que eu ensino outros alunos, né, e que é isso, use sempre IA com ética para aprender, para potencializar, né, os seus estudos e seu trabalho. Então é isso. Professor Stephenson, muito obrigado pela conversa. Para quem nos ouviu até agora, eu repito, usem-a com responsabilidade e principalmente conversem isso com seus professores. Obrigado pela atenção e até a próxima.